A seguir, Jornal da Justiça. Supremo retoma nesta tarde julgamento sobre limites de relator em homologação de colaboração premiada. E você vai ver também. Justiça Federal bloqueia a venda de subsidiárias da JBS na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, avaliadas em R$1 bilhão. Operação prende policiais rodoviários federais por cobrança de propina em rodovias que cortam o Triângulo Mineiro. Justiça em São Paulo aceita pedido e ex-médico condenado por estupro, Roger Abdelmaci, vai cumprir prisão domiciliar. Presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, recebe delegação de crianças e adolescentes Guarani Kaiowá para discutir direitos desses menores. Olá, boa tarde para você. O juiz Ricardo Soares Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, proibiu a empresa JBS de vender para subsidiárias na Argentina, no Paraguai e no Uruguai as unidades nesses países controladas pela Minerva, segunda maior companhia de carne bovina do Brasil. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves, que fala ao vivo com a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, o valor do negócio estava estimado no início do mês em R$1 bilhão. O pedido de venda foi feito pela defesa dos irmãos Batista. O juiz que proibiu a venda é o mesmo que bloqueou os ativos da JBS para garantir o ressarcimento de valores ao BNDES. Nessa decisão, o juiz entendeu que a venda é prematura, já que as provas ainda não foram apresentadas, confirmando o suposto favorecimento da JBS pelo banco. Além disso, Érica, o negócio ainda não foi autorizado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Érica. Obrigada, Carolina. A Justiça no Estado de São Paulo aceitou o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa do ex-médico Roger Abdelmaci. Ele foi condenado a mais de 180 anos de prisão por estuprar pacientes da clínica particular dele num bairro nobre da capital. De acordo com a decisão da primeira vara de execuções criminais de Taubaté, Abdelmaci está acometido de enfermidades severas passíveis de agravamento no regime carcerário. Ele só poderá sair de casa para tratamento médico e hospitalar, usará tornozeleira eletrônica, será obrigado a comunicar à justiça qualquer alteração de endereço e não poderá se ausentar do país ou do município sem autorização prévia da justiça. A cada 3 meses, ele também terá que passar por perícia médica. Desde o dia 18 de maio, Abdelmaci está internado em um hospital do interior paulista. Com a decisão, assim que receber alta, ele vai para casa. O pedido de liberdade de Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor especial do presidente Michel Temer, será julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi do ministro Ricardo Lewandowski, relator do habeas corpus no STF. A defesa do ex-deputado alega que o ministro Edson Fachin do Supremo não poderia ter decidido pela prisão de Rocha Loures de forma monocrática. Para eles, o pedido de prisão preventiva, feito pelo Ministério Público Federal, deveria ter passado pelo plenário da Corte. Além disso, os advogados dizem que não houve audiência de custódia. Rocha Loures foi flagrado pela Polícia Federal carregando uma mala com R$500 mil de um executivo da JBS. Segundo as delações do dono da empresa, Joesley Batista, a parcela seria para o presidente Michel Temer em troca de vantagens à JBS junto ao CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O julgamento do pedido de habeas corpus no plenário do Supremo ainda não tem data marcada. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, determinou que o projeto de lei sobre regularização fundiária urbana e rural, enviado à sanção presidencial, retorne à Câmara dos Deputados. A ação foi ajuizada pelo PT contra ato do presidente do Senado, Eunício Oliveira, que teria colocado em votação emendas que alteram o mérito do projeto de lei. Na decisão, o ministro Barroso considerou o artigo 65 da Constituição Federal, segundo o qual o projeto de lei de conversão de medida provisória iniciado na Câmara e emendado pelo Senado, deve retornar à apreciação dos deputados. Barroso destacou também que o STF somente deve interferir no processo legislativo para assegurar o cumprimento da Constituição. O Ministério Público Federal em Alagoas pediu a manutenção da prisão preventiva de um ex-prefeito e do vice dele. Eles são investigados na Operação Triângulo das Bermudas e acusados por desviar mais de R$15 milhões destinados à educação.
A denúncia é do Ministério Público Federal em Alagoas e estão envolvidos o ex-prefeito do município de Canapi, Celso Luiz Tenório, o ex-vice-prefeito Genaldo Soares Vieira e mais 4 pessoas, entre elas os ex-secretários de Finanças e de Assuntos Estratégicos. Pesam contra os gestores as acusações de lavagem de dinheiro, desvio de verbas públicas federais e organização criminosa. O inquérito policial investiga irregularidades no uso de verbas federais do Fundeb, destinado exclusivamente para a educação. O ex-prefeito de Canapi e mais 3 estão presos desde maio. O Ministério Público Federal em Alagoas alertou para a necessidade de manter a prisão preventiva deles. A alegação é de que, em liberdade, eles poderiam atrapalhar nas investigações, como já ocorreu. Os repasses desviados passam de 15 milhões de reais e ainda não foram localizados. Segundo o procurador da República, Carlos Eduardo Hadates, não se pode conceber que permaneçam em liberdade criminosos, sobretudo aqueles econômica e politicamente poderosos, que estão em plena prática dos delitos. Vale dizer, permanecem ocultando os valores desviados e os utilizando em detrimento de todos os munícipes de Canapi. A Operação Domiciano prendeu hoje pela manhã 15 policiais rodoviários federais e 4 empresários acusados de crimes relacionados a pagamentos de propina em rodovias do Triângulo Mineiro. A operação envolveu a Polícia Federal e a Rodoviária Federal e a Controladoria Geral da União em Uberlândia. A investigação começou há 7 meses, depois que a Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal de Brasília recebeu a denúncia. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o valor pago à previdência privada não pode ser incluído na partilha de bens após o fim da união estável. Os ministros da terceira turma do STJ negaram o recurso de uma mulher que pedia a partilha de valor investido pelo ex-companheiro em previdência privada fechada. Esse tipo de previdência, também conhecida como fundos de pensão, são planos de investimentos financeiros criados por empresas exclusivamente para os funcionários e não podem ser comercializados. Ao recorrer ao STJ contra a decisão do Tribunal de Justiça, que havia negado o pedido de partilha, a mulher alegou que a previdência privada é um contrato de investimento futuro, sendo uma das formas de acumular patrimônio. E por isso, ela teria direito à divisão do bem. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, entendeu que a verba faz parte da lista de rendas excluídas da comunhão de bens previsto no Código Civil. O ministro ressaltou também que o montante não deve ser partilhado, pois poderia comprometer o equilíbrio financeiro do plano de previdência, já que o ex-companheiro ainda não estava aposentado durante a relação e o resgate antecipado da renda poderia prejudicar os demais beneficiários. O deputado federal Ronaldo Carleto, do PP da Bahia, teve as contas da campanha de 2014 desaprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia encontrou 13 irregularidades na prestação de contas de campanha do candidato em 2014. A ausência de prova da propriedade de helicóptero na doação de horas de voo à campanha do candidato, não identificação do doador originário de recurso em espécie recebido de outro candidato, e, finalmente, registro contábil de importância de R$400 mil como proveniente de recursos do fundo partidário, quando seriam, na verdade, recursos de origem da direção nacional do PP, transitados pela conta própria do fundo. O relator do processo, o ministro Napoleão Nunes Maia, confirmou a desaprovação das contas do candidato eleito, mas afastou a multa aplicada ao parlamentar pelo TRE da Bahia e determinou a devolução ao erário dos valores julgados irregulares. A decisão do plenário foi unânime. A secretária especial de Direitos Humanos do governo brasileiro e também professora de Direito Constitucional, Flávia Piovesan, foi eleita integrante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ela foi a mais votada para a nova composição em que os Estados Unidos perdeu a representação. Flávia Piovesan assumirá o mandato, que é de 3 anos, em janeiro de 2018. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O Supremo retoma hoje julgamento sobre limites de relator em homologação de colaboração premiada. A gente volta já já. O
Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento que decide se o ministro Edson Fachin continua como relator do caso da JBS. O julgamento foi interrompido após 2 votos favoráveis à manutenção do ministro Fachin. Faltam os votos de outros 9 ministros da Corte. O julgamento foi motivado por uma ação do governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. A defesa alega que as acusações contra ele não têm relação com a Lava Jato e que, por isso, a relatoria do processo deveria ser sorteada entre todos os ministros do Supremo e não encaminhada diretamente ao ministro Edson Fachin. Não se encontra em nenhuma linha dos anexos, em nenhum documento dos autos e em nenhum depoimento que fora prestado pelos então colaboradores, qualquer menção à conduta do governador que seja relacionada a algum fato vinculado àqueles que são objeto de apuração na Operação Lava Jato. O advogado da JBS defendeu a validade da homologação das delações dos empresários pelo ministro Edson Fachin. É um golpe brutal na segurança jurídica. É a frustração dessa confiança legítima que um cidadão deposita no poder público. Mas mais do que isso, é um golpe brutal no Instituto da Colaboração Premiada. Porque todos aqueles que eventualmente pensam em colaborar vão denotar ou vão perceber a fragilidade ou a relatividade do Instituto e dos pactos firmados entre o cidadão e o poder público. O ministro Fachin foi designado relator a pedido da Procuradoria-Geral da República, responsável pelo acordo com a JBS. O órgão aponta conexão com a Operação Lava Jato, da qual Fachin é relator, especialmente por desvios do Fundo de Investimentos do FGTS, que também beneficiaram o grupo empresarial a qual a JBS pertence. Como é que se pode recusar um acordo quando se tem conhecimento de crime em curso, sendo praticado em curso por altas autoridades da República, porque a premiação seria alta, ou seria média, ou seria baixa? Teria condição o Ministério Público de dizer não quero, não vou apurar, porque sem a colaboração não há indicação do fato e não há indicação de prova, e vou permitir que essas autoridades continuem a cometer o crime, porque a premiação não deve ser essa ou aquela. A partir do questionamento do governador do Mato Grosso do Sul, o ministro Edson Fachin levantou uma questão sobre o papel do relator na delação. Ao iniciar o seu voto, o ministro disse que a homologação é de competência do relator, mas que a decisão final para avaliar o cumprimento dos termos e a eficácia do acordo é do colegiado do STF. O colaborador é, antes de tudo, um delituoso confesso. E, portanto, não se atesta a prioristicamente qualquer idoneidade nessas declarações que hão de ser verificadas. Portanto, muito menos investigar ou atestar a vericidade ou não dos fatos contidos em depoimentos prestados pelo colaborador ou das informações trazidas a respeito dos delitos por ele revelados. É evidente, assim, que a homologação judicial do acordo não pressupõe e não contém, nem pode conter, dizia então o ministro Teori, juízo algum sobre a verdade dos fatos confessados ou delatados. A colaboração é um meio e não um fim em si. Nesta corte, então, a última palavra será sempre a do colegiado, inexistindo como inexistem, no caso concreto, quaisquer óbices jurídicos, quer de índole subjetiva, quer de índole objetiva, aptos a impedir a atuação do relator, e o julgamento de mérito, de toda forma, será levado a efeito invariavelmente pelo colegiado de juízes do Supremo Tribunal Federal ao apreciar os termos e a eficácia do acordo de colaboração. O ministro lembrou que, pelas regras do Supremo, novas investigações devem ser enviadas ao ministro que já conduz um caso semelhante. Os fatos dos quais não há notícia de participação da autoridade detentora de forma prerrogativa nessa Suprema Corte, além daqueles em que não se observa qualquer relação de conexidade com as investigações ou ações penais em curso, devem ser encaminhados para tratamento adequado perante a autoridade jurisdicional competente. Tal providência pode ser levada a efeito pelo relator designado, seja por distribuição por prevenção, para homologação do acordo como um todo, até então indecomponível.
após a aferição de sua regularidade, legalidade e voluntariedade, e não comporta definição de competência, qual pode ser objeto de reavaliação na instância adequada. Até o momento, apenas o ministro Alexandre de Moraes votou. Para ele, o ministro Edson Fachin deve ser mantido na relatoria dos processos que envolvem as delações da JBS. Eu acompanho o voto de Sua Excelência, o ministro relator, no sentido da sua competência para homologação, mesmo que, como Vossa Excelência vem feito regularmente, no decorrer da investigação, ou se demonstre não haver forte ou nenhuma conexão, ou também na questão dos fodos, outros fodos, Vossa Excelência vem declinando sua competência. Mas isso não retira, ao meu ver, a competência inicial por prevenção. Bom, e para falar sobre esse assunto, conversamos com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que está aqui no estúdio conosco hoje. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos mais uma vez. Bom, em relação a esse tema, quais são os principais pontos que estão sendo analisados e levantados pelos ministros? Bom, um dos temas que eu poderia, na verdade, mencionar diz respeito à questão da própria manutenção do ministro Edson Fachin na relatoria do pedido de homologação da colaboração premiada. Outros aspectos dizem respeito ao próprio Instituto da Colaboração Premiada, no que diz respeito à atuação do ministro relator. Até onde o ministro relator pode interferir nas cláusulas do acordo, a validade das cláusulas do acordo e a eventual possibilidade de revisão desse acordo de colaboração premiada. Tudo isso é o que será discutido pelos ministros da Suprema Corte. Nós tivemos, na sessão de ontem, 2 ministros que se posicionaram, o próprio ministro Edson Fachin, que colocou uma questão de ordem, uma outra questão também foi colocada no agravo regimental pelo governador do estado do Mato Grosso do Sul, questionando exatamente a distribuição que foi feita por prevenção ao ministro Edson Fachin, por ele já ser o relator de outros processos relacionados à Lava Jato. Então, o governador, por ter sido citado na colaboração premiada, ele questionou essa distribuição por prevenção. Ele argumentou, por meio da sua defesa, que a escolha do relator para a homologação do pedido de colaboração deveria, na verdade, ter sido feita de forma aleatória, uma distribuição sem previamente ser encaminhado para o ministro Edson Fachin. O ministro Edson Fachin lembrou, no voto dele, que não se faz um juízo de valor neste momento em relação à homologação de um acordo de colaboração premiada. Para o ministro Edson Fachin, alguns aspectos devem ser observados, como regularidade, voluntariedade e legalidade. E ele afirmou, e aí defendeu, inclusive, a sua manutenção como relator do caso, exatamente por já estar analisando situações que têm uma certa conexão, e entende que o relator ele fica, nesse primeiro momento, vinculado a esses requisitos mais de procedibilidade. Ele não faz um juízo de valor em relação aos termos e cláusulas do acordo. Ele foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Muito se fala hoje em dia em delação premiada e colaboração premiada. São a mesma coisa? Existe uma diferença, Érica, e aí é bom que a gente esclareça. Esses institutos foram tratados até em outras legislações, por exemplo, na lei de lavagem de dinheiro, na lei de drogas, e também na lei antitruste, por exemplo. Mas ela ficou mais evidente, hoje em dia a gente pode dizer que o Instituto está regulamentado pela Lei 2.850, que é de 2013, que tratou do crime organizado. É essa lei que traz, de uma maneira geral, os dispositivos que se aplicam para a colaboração premiada no Brasil. Existe uma diferença que é feita pelos estudiosos, pelos juristas, no sentido de que a colaboração premiada é como se fosse algo mais amplo. Eu colaboro, então aquele que é investigado e que está sendo acusado e que quer colaborar com a justiça, ele pode fazer essa colaboração por meio de uma delação. O que é a delação? A delação é quando eu aponto pessoas que participaram de determinado crime, de determinado ilícito penal. Então, a delação premiada, ela é um instrumento da colaboração premiada, mas é possível que a colaboração premiada se dê por outras formas, não só apenas por meio da delação premiada. Outras formas que eu poderia citar de colaboração premiada, diferentes da delação, é quando eu indico, por exemplo, o paradeiro da vítima. É quando o acusado ou investigado ele vai demonstrar qual é a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas dentro daquela empreitada criminosa. E que tipo de benefício pode se obter com a colaboração premiada? A colaboração premiada, de acordo com a lei, ela gera para o colaborador realmente alguns benefícios, que eu poderia citar, que seria, por exemplo, o próprio não oferecer a ação penal, não oferecer a denúncia, o perdão judicial. Outro que a gente também pode citar é a redução da pena ou até mesmo a progressão do regime. O importante é que a colaboração, para que ela seja, os aspectos que são analisados,
É preciso que o colaborador ele não seja coagido a colaborar, ou seja, é um ato voluntário, que essa colaboração ela seja efetiva para demonstrar aspectos importantes relacionados ao fato criminoso. E aí, o próprio ministro Edson Fachin, no voto, inclusive, lembrou que a colaboração premiada, ela não é uma prova em si, ela é um meio de obtenção de prova, o que significa dizer que ela sozinha não pode gerar condenação alguma. É preciso que haja outros elementos probatórios, e aí esses outros elementos probatórios serão buscados a partir da colaboração premiada, quando ela acontece, e aí, sendo efetiva esse instrumento de colaboração, realmente há um benefício para o colaborador. Esses que eu mencionei seriam alguns exemplos. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela sua participação por hoje. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, recebe delegação de crianças e adolescentes Guarani Kaiowá para discutir direitos desses menores. Voltamos em instantes. A acessibilidade política foi tema de um debate promovido pela Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Com o objetivo de contribuir para o amadurecimento de institutos jurídicos do direito eleitoral, da política e da democracia, a Escola Judiciária Eleitoral do TSE criou o projeto Debates, que desde março promove a discussão e a reflexão crítica de temas atuais e relevantes para o cenário político do Brasil. Desta vez, o tema escolhido foi acessibilidade política. A difusão e a promoção, o estímulo de políticas públicas voltadas à participação política ela é essencial, porque ela permite a maior difusão de ideias, de pautas que às vezes a gente não tem a grande noção. O ex-ministro do TSE, Joelson Dias, e o secretário especial do Ministério dos Direitos Humanos, Marco Pellegrini, foram os debatedores do evento e ressaltaram a importância de discutir o tema para garantir, entre outras coisas, a inclusão das pessoas com deficiência no processo eleitoral. Muito do que a gente discute sobre acessibilidade eleitoral como direito fundamental das pessoas com deficiência, como um tema do mais absoluto interesse da sociedade como um todo, passa não só pela superação, pela remoção das barreiras físicas, que é, por exemplo, garantir a urna acessível, todo o material de votação, a sessão eleitoral acessível, mas passa, sobretudo, por uma questão cultural. É preciso que as pessoas saibam como é que o cego enxerga, como é que o surdo ouve, como é que o cadeirante anda, quais são os recursos necessários para se comunicar, né? Como é que se superam esses obstáculos. Então, o debate ele é importante o tempo todo. Os debates do projeto são transmitidos ao vivo pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e podem ser acessados a qualquer tempo. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região concedeu o benefício de salário maternidade a uma trabalhadora rural indígena no Mato Grosso do Sul que adotou uma criança. A decisão foi da desembargadora federal Marisa Santos, que ressaltou que a autora da ação representou os requisitos necessários que comprovam o exercício da profissão como trabalhadora rural e, por isso, teria o direito ao benefício. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, recebeu nessa manhã o grupo de indígenas da etnia Guarani Kaiowá. Os indígenas que vivem em Mato Grosso do Sul visitaram o Supremo Tribunal Federal e se reuniram com a presidente do STF e do CNJ para contar a situação vivida na aldeia. Entre os assuntos da conversa estavam a demarcação de terras e a preocupação com o futuro dos Guarani Kaiowá. Eles alegam dificuldades em ter acesso à saúde e educação e falaram do risco de conflitos na área onde vivem. Nós estamos aqui em Brasília com uma delegação das crianças, jovens e adolescentes Guarani Kaiowá, juntamente com o representante Ataiguaçu Guarani Kaiowá, também, que é Grande Assembleia Guarani Kaiowá e Grande Assembleia das Mulheres, que está acompanhando as crianças, adolescentes e jovens. Aproximadamente 20 indígenas participaram da visita. A ministra Carmen Lúcia falou do papel do Supremo na análise dos processos relacionados à demarcação de terras. Os indígenas chegaram a Brasília ontem e já visitaram o Congresso Nacional, a Secretaria de Direitos Humanos, a representação da União Europeia em Brasília e a Organização das Nações Unidas. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a demissão por justa causa de um entregador que furtou 5 latinhas de refrigerante da distribuidora de bebidas em que trabalhava.
O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná manteve decisão de primeira instância que considerou correta a demissão por justa causa com base em testemunhas que confirmaram que o entregador não teria intenção de consumir os refrigerantes dentro da empresa e sim furtá-los. A demissão foi aplicada em razão de ato de improbidade. Segundo o entregador, ele colocou as latinhas dentro de uma bolsa para consumi-las depois do expediente, mas ao sair foi abordado pela segurança, sendo acusado de furto e demitido por justa causa. A distribuidora alegou que as bebidas só poderiam ter sido consumidas dentro da própria empresa. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator na 8ª turma, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, entendeu que a relação de emprego não poderia mais permanecer, porque o empregado sabia que só poderia consumir os produtos fabricados pela distribuidora dentro da empresa. O trabalhador havia alegado que, no caso, deveria haver a gradação, com advertência e suspensão. Para o ministro, é desnecessária a gradação, uma vez que a relação de confiança foi interrompida por causa da atitude do entregador. A automedicação e o uso indiscriminado de remédios no Brasil são os assuntos do programa Repórter Justiça desta semana. Comprimidos para dor e febre, relaxantes musculares estão todos facilmente disponíveis nas gôndolas das farmácias de todo o país. Mas este é o ponto? Isso daí é seguro para consumir dessa forma esses medicamentos? E será que existe um risco à saúde pública? As respostas a essas perguntas você vê no Repórter Justiça desta sexta-feira, que começa às 7h30 da manhã. Não perca! O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha ao longo da programação ou logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, que começa às 6h30 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã.